Graças e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. A pastora Vanessa vai entrar ainda. Cris, você pode orar enquanto isso? Tá sem o seu áudio. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Pai, está para fazer presente aqui entre nós, Pai. O Senhor venha para usar a tua serva para falar conosco, Pai. Nós necessitamos de te ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa todas que aqui estão. E abençoa todas que não podem entrar hoje, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço nesta hora, Pai, fique conosco, não nos desampara. Fortaleça todas que estão aqui precisando de ti e todos que não estão. Em nome do Senhor Jesus, usa a tua serva, Pai. Eu te agradeço nesta manhã. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Cris. Bom dia, Mi. Bom dia, Pai do Senhor, a todas. Amém. Cadê? Não, ainda não. Mensagem para ela agora. Acabei de mandar, ela falou, está pronto, tudo certinho? Ela falou, tá. Eu também passei mensagem, ela falou, vou entrar agora, só se ela não está conseguindo entrar. Essas internet, né? Ai, que linda. A mocinha. A mocinha que só. É, uma graça. Ela está entrando. Consegui, mas está sem som. Paz, pastora. Paz. Tudo dando errado, mas Deus já deu a vitória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Não estava conseguindo entrar, mas aí meu filho conseguiu entrar aqui. Ai, que bom, glória a Deus. Aí eu já posso estar trazendo a palavra? Pode começar. Posso. Que a gente já orou. Já orou, né? Já colocou louvor? Já. Glória a Deus. Então, vou estar... Saúde das irmãs na paz do Senhor Jesus. A palavra nessa manhã se encontra no livro de Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão as montes da roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Fazer o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Nessa manhã, né, o Senhor está nos falando aqui, o salmista está falando sobre a gente confiar no Senhor, né? Muitas vezes passamos por tantas coisas e entregamos tantas coisas na mão do Senhor. Só que se nós não confiar no Senhor, nada vai acontecer, né? Mas se nós confiarmos naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor nos falou, na promessa que Ele tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É isso que o salmista está dizendo ao nosso coração nessa manhã. É para a gente confiar no Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Muitas vezes nós passamos por situações no qual a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que o Senhor não está conosco no barco da nossa vida ou da situação no qual estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é fiel na nossa vida. E se nós confiarmos nele, não confiarmos nas pessoas, no nosso próprio entendimento, no
no nosso braço, naquilo que fazemos, mas sim confiar naquilo que Deus nos falou, na promessa que Ele tem sobre a nossa vida, naquilo que Deus já nos prometeu, que Deus já nos falou. Deus já falou que a vitória é nossa. Deus já falou que é para a gente confiar que Ele está no controle de tudo. Então, nós devemos confiar no Senhor nessa manhã e esperar com paciência nele, que no tempo dele as coisas vão acontecer. Estamos passando dias difíceis, dias maus, dias no qual muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo todo, muitas situações difíceis. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, nós e a nossa casa será guardada. No princípio, no começo da Bíblia, Deus fala sobre um homem, sobre Noé. Deus mandou que ele criasse uma arca. Deus deu a ordem a ele e falou: Noé, constrói a arca, assim, assim, assim. E Deus foi dando a instrução a Noé para que ele construísse a arca, para que toda a família dele estivesse dentro da arca. Porque Deus chamou Noé e Deus guardou a família dele. Deus colocou dentro da arca e Deus salvou a família de Noé. Por quê? Por causa da obediência de Noé. Noé foi obediente a Deus e fez aquilo conforme Deus tinha ordenado. Deus falou para ele: constrói uma arca com betuma, faz assim, faz assim. E Deus foi dando a instrução. E Deus salvou a família de Noé. Porque Deus vai salvar é você e a tua casa, é você e a tua família. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, do cenário da tua vida ou da tua família, não importa como as pessoas estão hoje, mas o importante é você confiar no Senhor, é você colocar nas mãos do Senhor, porque Ele vai agir, Ele vai operar aonde você menos espera. Aonde eu menos espero, o Senhor, Ele age em favor da nossa vida. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não pode estar na nossa parentela, nos nossos amigos. Muitas vezes o Senhor lhe permite nós passar a situação no qual nós esperamos na pessoa ali um abraço, esperamos uma palavra de alguém. Então, que todo mundo saia da nossa vida. Por quê? Porque é somente Ele que vai nos auxiliar, é somente Ele que vai conduzir a nossa vida. Nós não venhamos esperar nas pessoas, porque as pessoas são falhas, elas também têm os problemas delas para resolver. Mas o Senhor não, Ele está o tempo todo ao nosso lado, o Senhor está conosco o tempo todo, nos guarda. Situações complicadas, problemas, vamos passar por vales, por desertos, vamos passar por dificuldade. Vai ter dia, tempo que vamos ter muito, vai ter tempo que vamos ter pouco, mas em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus está no controle da nossa vida. Que nós venhamos ser gratos ao Senhor, porque Deus quer um coração grato, grato no pouco, grato no muito. Todas as situações da nossa vida, o dia bom e o dia mau, ele passa. O dia bom passa, mas o dia mau também passa. E às vezes nós ficamos tão ligados ali no dia mau, quando vem o dia bem bom, a gente nem aproveita. Por quê? Porque a gente já está tão cansado de tantas coisas, de tantas situações no qual estamos passando. Mas o Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. O Senhor nos chamou, nos escolheu para uma grande obra. Talvez você fale assim: meu Deus, que obra que Deus tem na minha vida? A minha vida é assim ou é assada. Independente do cenário da tua vida, independente de quem você é, do processo que você esteja passando hoje, Deus te escolheu e Deus te chamou e Ele vai fazer coisa grande na tua vida. Deus chamou você para você salvar a tua família. Deus chamou você como guerreira, mulher extraordinária. Deus chamou cada uma de vocês para quê? Para ser a diferença,
é difícil, é doloroso ser diferente, mas é o que Deus quer de nós nessa manhã, que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos ser como Noé, não desistir da nossa família. Ali passou muitos e muitos anos Noé construindo aquela arca. Foi aos poucos, só que o tempo foi passando. Pessoas ali viram que ele estava construindo aquela arca, só que ele não tinha chuva. Não tinha chuva. Então todo mundo achava que não estava nem aí. Mas Noé estava ali construindo a arca. Noé estava construindo um legado que hoje nós estamos falando na palavra, o nome dele está lá. Ele foi uma pessoa muito importante. O nome dele está lá na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Por quê? Porque ele foi uma pessoa importante, porque ele fez algo importante. Ele fez algo na manhã. Porque talvez você olhe para sua casa, para sua família, tudo de perna pro ar. Talvez você olhe seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Você pensa, todo mundo bebendo, todo mundo fazendo o que não presta. Na onde que essas pessoas vão ser salvas? Como que Deus vai fazer uma obra na vida deles? Mas Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Deus, ele é especialista. A gente não tem noção de quão o amor de Deus é grande sobre a nossa vida e sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos. Deus está trabalhando em favor da nossa família. Deus está trabalhando na vida dos nossos irmãos. Ainda que nós pensamos que Deus não está trabalhando. Mas Deus está fazendo uma grande obra na vida da nossa família. E quando nós olhamos e vemos o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós nos alegramos. Porque nós pensamos, meu Deus, eu não desisti, eu não parei. Porque as lutas foram grandes, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Ainda que tudo está dizendo ao contrário, ainda que tudo está falando que não vai dar certo, que é perca, que é derrota, que é tristeza, que é confusão. Porque às vezes o mal, ele quer plantar coisas ruins dentro da nossa casa, na nossa família, para que haja desavença, para que haja briga, para que haja situações no qual um fica sem falar com o outro. Mas Deus, ele entra com providência. Por quê? Porque o mal, ele sabe que através da tua vida, Deus, ele vai salvar a tua família toda. Então ele sabe, então a luta dele vai ser contra quem? Contra o alicerce. Ele quer parar o alicerce embaixo para quê? Para que a construção não aconteça. Então se ele te para embaixo, a construção vai sair tudo torta e as paredes dessa casa, ela vai cair. Se o alicerce não for bem feito, bem estruturado, tiver bem firmado, esse prédio, essa casa, quando ficar, vai cair. Não vai suportar. Quando vem o vento, a chuva. E é por isso que Deus nos fortalece, nos faz ter raiz profunda na presença dele. Por quê? Porque na hora que vem o vendaval, na hora que vem as tempestades, a gente está ali firmada no Senhor. E a gente não abre mão de Deus na nossa vida. Nós possamos perder tudo. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas não podemos perder a presença de Deus. Não podemos perder aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Porque o Senhor nos escolheu, nos chamou para uma grande obra, para algo muito maior do que você imagina. Talvez você olhe para você e você pense, eu sou tão fraquinha, eu sou tão simples, eu sou tão humilde, eu sou tão pequena. Mas Deus escolheu as coisas pequenas para confundir os grandes. Deus chamou eu e você para sermos guerreiras, lutadoras, para que a gente venha lutar na presença de Deus pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Muitos estão perdendo seus filhos para o mal, muitos estão perdendo seus filhos para as coisas ruins. Mas se nós vigiar e nós perseverar no Senhor, Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida.
Só que nós temos que entender que nós vamos passar por vales, vamos passar por desertos, vamos passar por momentos bons, momentos de dificuldade, momentos difíceis, mas em todo tempo Deus está conosco. Deus não nos abandona, independente da situação no qual estamos vivendo. Ele está conosco em todo tempo, em toda situação. Em tudo aquilo que nós passamos, o Senhor ele tem um propósito. Talvez você não está entendendo o mistério, o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez você olhe e pensa, nada vai acontecer. Tantos anos eu estou orando, tanto tempo eu estou orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu marido, pelo meu filho, e nada está acontecendo. Mas o de repente de Deus, ele acontece. O de repente de Deus é assim, num piscar de olho, e tudo acontece. Só que Deus ele estava trabalhando em silêncio, é que nós não vimos. Você não está vendo o trabalhar de Deus, mas ele está trabalhando em silêncio. Eu tenho visto isso na minha vida. Grande obra o Senhor tem feito. No começo do ano, que eu fiz uma oração ao Senhor, entrei na presença de Deus e falei para o Senhor, Senhor, nesse ano eu quero pedir só algo para o Senhor. Eu tinha muitas coisas para pedir, mas o que eu pedi para o Senhor, Senhor, coloca meu marido do meu lado. Senhor, coloca meu marido do meu lado na tua presença, para nós caminhar junto. E logo em seguida, meu marido voltou para a igreja, voltou para a presença de Deus. Eu saí do ministério no qual estava, porque tudo tem um tempo. Era quase 8 anos eu fiquei no ministério. Quase 8 anos da minha vida eu me dediquei a esse ministério. Só que em tudo Deus tem um propósito. E aconteceram muitas coisas, no qual eu me entristeci muito com as pessoas, porque eu me dediquei, sabe, eu fiz de tudo na minha vida, pelo ministério no qual eu estava, pela família ali. E só que Deus me mostrou o quê? Que no momento que eu mais preciso, quem está comigo é o Senhor. No momento que eu mais precisei, nos dias mais difíceis, foi o Senhor que estava comigo. As pessoas, elas vão te abandonar. As pessoas, elas não vão estar no momento que você precisa. Aí você vai se frustrar, porque você vai esperar nas pessoas. Eu esperei muito das pessoas e não tive nada. Mas eu sei que Deus tem tudo escrito e Ele sabe todas as obras que eu fiz. Tudo está marcado por Deus. Mas nessa manhã que você entenda, que você não se apegue às pessoas, que você não, eu me dediquei demais, eu me entreguei demais e eu fui frustrada, porque as pessoas elas tinham a vida delas, tinham os problemas delas para resolver e elas não conseguiram ali me sarcir quando eu estava precisando. Somente o Senhor estava comigo o tempo todo, somente Ele não me deixou em nenhum momento. É por isso, minhas irmãs, que eu te digo nessa manhã, confia no Senhor, que o Senhor, Ele não vai te abandonar, o Senhor, Ele não vai te deixar. Por mais que as situações venham de dificuldade na nossa vida, mas Deus está conosco em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor está conosco. Ele não nos deixa sozinho. E no final do começo do ano, na entrada, eu fiz essa oração. E o Senhor tem levantado meu marido a cada dia. Nós fomos para a igreja, ele já entrou no ministério e estamos, para a glória de Deus, juntos, caminhando junto. Porque às vezes não é de você falar muito com Deus, mas uma simples oração, uma simples palavra que você fala ao Senhor, Deus ele atende. E ali eu só falei, Senhor, eu só quero que meu marido caminhe do meu lado, porque eu estava tão cansada de tantas coisas, tantos processos, tantas lutas, tantas desilusões, tantos sabe, de você
se dedicar tanto e você ser frustrada pelas pessoas. Você não receber em troca, sabe? É muito difícil e você fica frustrado, você fica triste. Mas quando você entende que o teu socorro vem do Senhor, aí as coisas mudam. Por quê? Porque você entende que você não precisa de outras pessoas. Sim, é necessário, temos convivência com todo mundo. Mas quando a gente passa, tem processo que a gente passa na nossa vida, que a gente passa sozinho. É você e Deus. Tem um louvor que fala que é você e Deus. Nos momentos mais difíceis, é você e Deus. Então, se nós estivermos confiando no Senhor, esperando nele, nós não vamos ser frustrados. Por quê? Porque o Senhor, ele não nos abandona. O Senhor, ele, por mais que o Senhor, ele permite passarmos situações difíceis, que é para nos mudar, nos transformar, nos limpar, tirar tudo aquilo que não presta de nós. É necessário nós passar por alguns processos. Talvez você esteja passando um momento difícil, uma dificuldade em alguma área da tua vida, mas pode ter certeza que o Senhor, ele vai te retribuir 100 vezes mais. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos nos alcançarão na presença de Deus. Mas temos que ficar firme, ser guerreiras, lutar, não desistir, não desanimar, não parar por qualquer situação. Temos que estar firmados no Senhor, porque a nossa casa depende de nós. Se eu e você parar, o que vai ser da nossa casa? Tudo vai desmoronar. Se eu e você parar, se eu e você desistir, tudo vai se acabar. Por quê? Porque Deus, ele tem misericórdia da nossa vida. E ele está conosco em todo tempo. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, da presença dele, o Senhor não tem prazer naqueles que afastam da presença dele, aqueles que negam o Senhor. Nós não podemos negar o nome do Senhor. Não podemos negar o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que nós vamos passar dias difíceis, dias de dor. Estar com o Senhor não quer dizer que vamos ser alegres todos os dias. Estar com o Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não quer dizer que tudo vai ser vitória, tudo vai dar certo. Vamos ter situações e dificuldades no meio do caminho. O que nós temos que entender é que mesmo em meio a esses processos que nós temos que passar, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor está conosco em todo tempo, em todo momento. O Senhor, ele é fiel, ele é maravilhoso. O Senhor tem tido misericórdia da nossa vida. Muitas situações difíceis estão acontecendo em todo o mundo. Muitas pessoas morrendo, mas nós temos a chance de acordar. Nós temos a chance de um novo dia. Assim como foi o louvor que foi colocado pela nossa irmã. Nós temos a chance de cada manhã, de um novo dia. A cada dia nós temos uma nova chance. Então temos que ser gratas ao Senhor. Por mais que o dia seja de sol ou de chuva, mas a chuva ela passa e o sol também. Os dias bons e os dias maus também vão passar. Momentos difíceis, situações complicadas, vamos passar. O Senhor, ele é especialista. Deus, ele é maravilhoso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O Senhor é fiel. Grandes coisas o Senhor tem feito. Talvez você olhe e diz, sim, grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas tem feito Deus pela nossa vida, pela nossa casa. Se nós formos mais gratos ao Senhor por tudo que ele tem feito na nossa vida, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é. Porque o Senhor, ele quer nos salvar.
Ele não quer que nós pereçamos, que nós se perdemos. Muitas igrejas, muitos ministérios não estão mais pregando a palavra verdadeira do Senhor, não estão fazendo conforme a vontade do Senhor. E muitas pessoas estão ali na igreja, mas estão mortas, estão como mortas, por quê? Porque não tiveram o verdadeiro encontro com Cristo, para que haja mudança, transformação. Muitas pessoas estão vivendo e os dias são maus e o Senhor, ele está fazendo o quê? Deus está tirando aquilo que não é dele. Pessoas que não estão na presença de Deus verdadeiramente. Pessoas que não estão fazendo a obra do Senhor, que estão ali com engano. Deus, ele está tirando dos altares. Esse ano, Deus vai limpar os altares. Se você vê muitas pessoas que você conhecia ou conhece saindo da igreja, é porque o Senhor, ele está limpando. Ele está tirando pessoas que não estão ali verdadeiramente, com o seu coração, com a sua alma. O Senhor está arrancando tudo aquilo que não presta dos altares. Tem muitos altares que não tem mais a presença de Deus. Tem muitos lugares no qual as pessoas têm a voz bonita, louva bonito, canta bonito, mas não tem o verdadeiro louvor, não tem a verdadeira adoração a Deus. E Deus, ele não está recebendo mais. O que não presta, Deus está tirando. Deus está limpando os altares. Então, o Senhor, ele não se escarnece. O Senhor, ele não se contamina sobre os nossos pecados, sobre aquilo que nós fazemos de errado. Mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é limpo, ele é verdadeiro. O Senhor é fiel e é maravilhoso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Talvez você esteja vivendo uma situação no qual você não está entendendo. Você não está entendendo o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando. Porque Deus, ele vai fazer o possível e o impossível para salvar você e a sua casa, para salvar você e a sua família. O Senhor está trabalhando, o Senhor está pelejando em favor da sua vida, da sua família. Tenha certeza disso, minhas irmãs, que Deus, ele está no controle. Independente do cenário, Deus está no controle e haverá salvação. Haverá salvação, transformação, cura, libertação dentro da tua casa. Independente do que você esteja vendo hoje, mas confia no Senhor. Confia, entrega nas mãos do Senhor, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Tem um ano e pouco, meu irmão estava desaparecido, sumido, não dava notícia nem nada, ele tinha ido embora para outra cidade. E aconteceu muitas coisas na vida do meu irmão. E ali eu orando ao Senhor, falando com o Senhor muito tempo. Sempre eu entreguei minha família nas mãos do Senhor, os meus irmãos. E esse meu irmão, aconteceu uma situação com ele. E ele foi preso. Só que meu irmão foi condenado injustamente. Só que Deus, ele sabe de tudo isso. E ali nós passamos muito tempo sem conseguir contato com ele, e aí Deus abençoou, nós conseguimos falar com ele por uma chamada de vídeo, no qual ele só falava de Deus. E o meu irmão não era crente, não era evangélico. Mas como que Deus era maravilhoso, que Deus estava cuidando dele lá dentro da prisão. E ali ele me disse muitas coisas. Que ele estava ali trabalhando na cozinha, ajudando. Porque eu pensava, meu Deus, meu irmão sem comida, sem ajuda, porque onde ele está é muito longe. A gente não tem condição de ir lá. É uma cidade muito longe. Nem eu nem minha irmã não conseguimos ir lá. Meu pai e minha mãe já são mortos. Não existe mais, morreram. Meu irmão só tem eu e minha irmã.
A minha irmã tem vários problemas. Minha irmã tem a mesma doença que a minha mãe teve. E ali, ele falando de como Deus era maravilhoso, de como Deus estava cuidando dele lá dentro daquela prisão. Pelo que o meu irmão foi preso, era para ele ter sido morto já. Tinha sido para ele ter sido morto. Mas Deus está com ele lá dentro. Porque independente do cativeiro, independente do cenário, da luta, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E Deus está cuidando do meu irmão naquela prisão. Depois que nós conseguimos falar com ele uma vez só, depois não conseguimos mais. Não conseguimos mais ter contato com ele. Mas eu tenho a certeza e a confiança no Senhor de que o meu irmão está lá bem. Porque o Senhor falou que ia fazer uma grande obra na vida dele. Só que os meios que Deus vai usar, a gente não entende. Mas foi necessário o meu irmão ter ido para aquela prisão para que Deus fizesse uma grande obra na vida dele. Talvez você não está entendendo, mas Deus te diz nessa manhã: eu tenho os meus meios de trabalhar, eu tenho o meio de fazer, e eu vou fazer, seja como for, mas a minha vontade vai ser concluída na tua casa, na tua família, na vida dos teus. Somente confia no Senhor e acredita. E ali, meu irmão está ali, ele foi preso injustamente. Deus usou várias pessoas para falar comigo sobre isso. Eu tenho certeza da inocência do meu irmão. Mas assim como José foi enviado para a prisão injustamente, e Deus fez dele um governador, na presença do Senhor. Eu creio que Deus tem uma grande obra na vida do meu irmão, e que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E eu passei um processo muito difícil, porque eu não aceitava essa situação. O meu irmão não é um bandido. Se o meu irmão fosse um bandido, um assassino, um bandido, eu falaria: não, meu irmão não presta, é um bandido. Mas o meu irmão não é nada disso. Só que os meios que o Senhor vai usar para salvar, para fazer uma grande obra, a gente não entende. A gente não compreende, mas nós sabemos que é o Senhor, que o Senhor está com ele. Eu tenho a certeza que Deus está com ele naquela prisão e que no tempo do Senhor ele vai sair de lá. Deus está fazendo uma grande obra na vida dele. Está fazendo uma grande obra na nossa vida, porque é difícil. Tem muitas situações na nossa vida que é muito difícil, mas não podemos desistir de Deus. A gente não pode olhar para a situação e abandonar o Senhor. Independente da situação no qual você esteja vivendo, muitas aqui sabem, Deus levou meu filho. Deus levou meu filho. Já tem 2 anos e pouco. Mas esse que vocês estão vendo passar aqui atrás é o meu outro filho. Eu estou aqui num posto sertanejo, aqui de Andradina, e Deus me deu 2 filhos. Só que Deus levou para si o que ele é querido. Deus levou o meu outro filho. E eu passei um processo muito difícil. Só que em nenhum momento eu questionei o Senhor, eu murmurei contra Deus, porque eu entendi que o meu filho não era meu, mas era do Senhor. E Deus me deixou meu outro filho, que é o meu filho mais velho, que também sofreu muitas coisas e quase morreu também. Quase era para mim não ter nenhum filho. Era para mim não ter nenhum dos meus 2 filhos. Mas Deus quis que o mais velho, né, não morresse e estivesse aqui. Ele se casou, tem uma nora, ela já tem 2 filhas e agora está grávida, para a glória de Deus, de um menino, no qual a gente passa muitas coisas, irmãs. Só que Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. E em meio a tudo isso, Deus me deu esse presente, que é o meu neto que vai nascer.
E é assim que Deus faz. Deus permite que as lutas venham, que o dia mal venha, que você chore, que você sinta dor. Só que você não pode ficar no sofrimento. Você pode sentir dor. É normal, sentimos dor, mas não podemos ficar no sofrimento, sofrendo, chorando todos os dias. Temos que nos levantar e seguir em frente, lutar pela nossa casa, pela nossa família diante de Deus. Hoje o meu filho está na presença de Deus, minha nora se batizou, desceu as águas, eles casaram. Isso tudo oração minha, porque antes dos meus filhos ser maiores, eu já orava. Eu orava em favor das minhas noras, dos meus netos, bisneta, tataraneta, minha descendência. Eu aprendi com a pastora a orar por todos da minha descendência, e ali eu sempre orei por eles. E o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado vitória, mesmo em meio às percas, lutas, mas o Senhor tem restaurado nós. Esse ano é um ano de Deus nos restaurar. Não restaurar coisas na nossa vida, materiais, bens, mas nos restaurar por dentro, dentro de nós. Deus está, nesse começo do ano, já fazendo uma grande obra em nós, em qual Ele quer os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O Senhor quer aquele que adora Ele mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta. Irmãs, eu passei por tanta coisa, foram tantas coisas que eu passei e ainda estou passando, mas eu não nego o nome do Senhor, porque eu sei que quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, quem, quem vai escrever o meu nome lá no livro da vida é o Senhor, é Deus. Então não podemos viver somente sofrendo, chorando. Teve dias que eu não conseguia me levantar da minha cama, preocupada com meu irmão, eu só pensava nele, só pensava nele. E ali eu fiquei muito triste, ficava triste, que eu só pensava no meu irmão, na injustiça, em tudo que aconteceu com ele e está acontecendo. E como eu disse para as irmãs, se o meu irmão fosse um bandido, eu falaria, ó, meu irmão é um bandido, mas não. Meu irmão não é um bandido. Ele só está lá porque Deus tem uma obra na vida dele. Mas foi difícil para mim entender tudo isso e aceitar. Porque nós queremos que o Senhor faça da nossa forma, da nossa maneira, mas não vai ser assim. Não vai ser. Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Quando nós entregamos as pessoas na mão do Senhor, ele vai lá e faz da maneira que ele vê que é para ele fazer, conforme ele quer, conforme a vontade dele. Ainda que nós não vamos entender às vezes, não vamos compreender algumas coisas, mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é maravilhoso. Independente da situação, nós temos que adorar o nome do Senhor e bendizer o nome dele. Porque ele opera grandes coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele pode fazer tudo. Num piscar de olhos, o Senhor muda a história. O Senhor faz de tudo o que for necessário sobre a nossa vida. Você fica com essa palavra nessa manhã, que já está quase acabando aqui. Mas confia no Senhor. Não desanima, não desiste da tua família. Lute em oração, no joelho, mesmo sem força muitas vezes. Mas Deus, ele vai levantar a sua família e vai colocar na presença dele. O Senhor, ele é fiel, irmãs. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso, poderoso. E o Senhor ama você e a sua família.
Ele te ama com um amor tão grande. E Deus quer salvar você e a tua casa. É você e a tua família. Não é só você, mas você e a tua família. Você e a tua casa. Independente se alguém fuma, se alguém bebe, faça o que for. Mas confia que Deus vai fazer a obra por completo. E Deus tem feito na vida do meu marido. Meu marido bebia, fumava, ainda fuma. Mas ele parou de beber tem mais de ano. Mas o Senhor é fiel. Só que ele vai fazer no tempo dele, no momento dele. Só confia. E às vezes fica em silêncio. O silêncio é muito mais valioso do que muitas palavras. Talvez você fale muitas palavras, mas aprenda que o silêncio opera maravilhas. Porque no seu silêncio, Deus vai falar por você. Quando você fica em silêncio e coloca nas mãos do Senhor, Deus, ele te justifica. Deus, ele entra com providência. Deus, ele te defende nas batalhas, nas guerras, diante de pessoas. Deus mostra quem você é para aquele que é necessário ser mostrado. Deus luta e peleja em favor da nossa casa, da nossa família. Eu sei que está chegando um tempo novo. Está chegando coisas novas sobre a nossa vida. Deus vai mudar cenário de muitas mulheres aqui. Deus vai mudar o nosso cenário de derrota, de tristeza, de frustração, de humilhação, de percas. Deus está restaurando a nossa vida nessa manhã. Abre o seu coração para o Senhor e confia no Senhor. Que você vai ver, grandes são os testemunhos que você vai contar do que Deus está fazendo já na tua vida. Porque Deus começa hoje a fazer. Deus começa nesse momento a fazer coisa grande na vida de cada uma que está aí. Você não veio aqui em vão nessa manhã. Você parou uns minutos para você ouvir uma palavra. E Deus está mandando eu te dizer. Somente confia no Senhor. Porque é grande a obra que Ele tem na tua casa. É grande a obra que Ele tem na tua vida. Somente confia e espera que Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai te dar a vitória. O Senhor já está fazendo nessa manhã. O Senhor está trabalhando. O Senhor é fiel. E Ele vai salvar você e a tua casa. Assim como Ele fez na vida de Noé. Deus vai fazer na tua casa. Não se desespera, não desanima. Não fica triste, não deixa nada se abalar. Não deixa nada te abalar. Mas somente confia no Senhor. E espera com paciência nele. Que Ele vai fazer o melhor sobre a tua casa. Sobre a tua família. Deus vai levantar os teus filhos. Vai levantar teu marido.